Bem-vindos ao Que Nem Tu. Esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste. Se você está nos assistindo pelo YouTube, já vai deixando o like. Se está nos escutando pelo Spotify, não esquece de avaliar a gente. E se está na verdinha, aumenta esse som, porque, carinho, esse episódio tem uma questão engraçada, né? E bem emocionante ao mesmo tempo, porque, assim, a gente teve uma oportunidade de fazer uma das últimas entrevistas com o Paulo Diógenes, né? E foi uma morte que mexeu muito com a gente, porque a gente gravou com ele em outubro, e eu acho que fevereiro ou março, se a minha memória não tiver falha, ele acabou morrendo. E quando eu fui impactado chegou que tinha a história da filha do palhaço, que tem uma questão em relação ao Paulo Diógenes, que durante o episódio a gente vai explicar mais. A gente falei logo com a Karine assim, nossa, a gente tem que conversar mais sobre esse filme, porque de alguma forma o Paulo Diógenes está na história do Que Nem Tu, então a gente também tem que conversar sobre isso e entender mais e contar mais sobre todo o processo. Por favor, apresente o que é o episódio hoje. E o episódio é um pouco diferente do que a gente É, costuma fazer, né? Porque é como se o nosso personagem principal fosse um filme, né? Que é o que vai nortear a nossa conversa. E é um filme que fala sobre muitas coisas, né? Assim, muitas temáticas. Tem uma inspiração no Paulo, né? Que você já falou. Mas também fala um pouco sobre o Ceará, sobre Fortaleza, sobre o humor, sobre paternidade, sobre presença, sobre ausência, sobre tantas será coisas. que hoje é dia de chorar, hein, Karine? Pois é, ninguém sabe. E aí a gente fala também sobre o cinema brasileiro, cinema cearense, né? Então, assim, vai ter muito pano pra manga. E a gente tá muito feliz de receber Demick Lopes. Seja Legal. bem-vindo ao Que Nem Tu. Obrigado, gente. É um ator, assim, que está há mais de 30 anos, né? Por aí. Mais ou menos isso. Pois é. E o Pedro, muito feliz que você veio. O Pedro é diretor do filme, né? É parente do Paulo, então, assim, tem toda essa relação afetiva, tem muitos trabalhos também no cinema, e muito feliz que vocês toparam estar aqui com a gente. Não, a gente que agradece. É muito bom estar aqui podendo falar de cinema, do nosso trabalho, falar também um pouquinho do Paulo, da Raimundinha, então vai ser massa. Muito especial mesmo. Pra gente é muito bom estar falando sobre o filme. Muito bom. E, gente, expliquem, assim, para quem, né, ainda não ouviu falar sobre A Filha do Palhaço, qual é essa relação com o Paulo Diógenes, né, que a gente citou no começo. É, um filme nasce de muitas questões, né? E A Filha do Palhaço não é diferente, então, assim, quando o roteiro nasceu, muitos sentimentos, muitas inquietações me moveram a escrever esse roteiro. E dentro dessas inquietações, uma coisa que estava muito forte era pensar um pouco esse humor cearense e o que tem por trás desse humor cearense, assim. O que que acontece com um humorista cearense, mas quando ele desce do palco, assim? Qual é o outro lado desse personagem, né? E eu acho que isso foi muito instigado pelo trabalho do Paulo Diógenes e da Raimundinha, que ele sempre fez questão de levar um pouco esse outro lado para o palco, né? Ele sempre acabou as apresentações dele com um momento muito emocionante, com uma música, ele tirando a maquiagem, tirando a máscara, né? Então, essa performance dele que sempre foi muito marcante, e muito marcante para mim, muito marcante para todo mundo que viu um show da Raimundinha. Eu acho que despertou essa vontade de também olhar para esse outro lado do humorista, de quem trabalha com humor, né? Então, acho que nasce muito daí a relação do filme com o Paulo. E aí, quando o filme foi se concretizando, foi deixando de ser vontade para virar um projeto, para virar um filme, aí a Raimundinha virou uma referência muito forte, né? Porque aí o filme conta a história do Renato, né? Que é um humorista e que se apresenta com uma personagem chamada Silvanelli. E essa personagem Silvanelli é muito inspirada na Raimundinha, assim, o jeito de se vestir, a maquiagem, o estilo do humor, é tudo muito inspirado na Raimundinha, né? Então o filme conta a história desse personagem, o Renato, que se apresenta nos bares na noite de Fortaleza
com a personagem Silvanelli, e aí de repente uma filha adolescente dele de 14 anos aparece para ficar com ele durante uma semana. Então o filme acompanha essa uma semana na vida desse pai e dessa filha, ou desse homem entendendo o que é ser pai e essa filha também entendendo o que é ser filha, porque eles nunca conviveram juntos, então eles estão se conhecendo ali. Então o filme é parte de muitas coisas e dentro dessas coisas essa relação com o humor e que para mim que sou primo do Paulo Diógenes, né, essa relação com o humor sempre foi muito mediada por ele, pelo trabalho dele, pela Raimundinha. E Demi, que na hora de se preparar, você começou a ver mais entrevistas, shows do Paulo, assim, para tentar fazer essa conexão entre o Renato e o Paulo, entre a Silvanelli e a Raimundinha? Muito, muito. Eu vi tudo que eu encontrei dele na rede social, assim, realmente tudo. Pesquisei bastante tempo. A gente tem um tempo de preparação, né, para fazer, assim, o Pedrinho, quando me convidou, né, me deu o roteiro para dar uma lida, eu vi o tamanho do desafio que ia ser fazer isso, né, assim. Já nas primeiras entrevistas que eu vi do Paulo, eu vi ele falando assim, ele fala, o Paulo Diógenes na terceira pessoa e a Raimundinha. Então eram essas duas personas, a Raimundinha e o Paulo Diógenes, né? Então assim, só vou ter que criar duas personas para ir nesse caminho que o Paulo fala também, né? Vi muita coisa dele, muito, muito material. Assim, eu trabalho com o Pedrinho há muitos anos, tenho assim o prazer assim de contar com assim, a confiança dele, né, no meu trabalho de ator. Assim, o Pedrinho já fez vários longas, eu tô acho que talvez na metade deles eu tenho alguma coisa assim que eu faço e tal, e graças a Deus a gente tem essa parceria muito legal e quando ele me deu assim o roteiro, eu vi o tamanho do desafio que era fazer isso, né? Assim, uma figura, assim, um personagem que tem uma profundidade, né? E experimentar essa relação, né? Que ele passa um tempo distante da filha, só conhece ela criança e reencontra na adolescência, né? O que é um pai passar tanto tempo assim do seu filho e reencontrar anos depois e assim o que é que isso tudo suscita, né? Mas do Paulo eu vi tudo que estava ao meu alcance assim e fui atrás de tudo isso, E né? vocês chegaram, assim, porque assim, o Renato, ele é inspirado no Paulo, né, assim, mas é um personagem de ficção, né? O Uhum. que é que vocês, assim, tanto você como ator, assim, tentou buscar, conversar com ele, de alguma forma envolvê-lo nesse processo de se aproximar um pouco mais, né, assim, de mergulhar dentro dessa pessoa, e também do que é que vocês tentaram trazer de real ou de mais próximo da história do Paulo para a história, assim. Só Demi, Sim, que sim, ela afasta um pouquinho, vem mais um mais pouquinho para para cá, cá, né? só Tá. para ficar um Ah, pouco mais legal. próximo do microfone. Massa. Esse eixo da história, acho é muito parecido com a história da vida do Paulo, né, Pedrinho? Assim, essa relação do filho, assim, um encontro tardio e essa relação do show de humor é muito o eixo da história da vida do Paulo, assim. Não tive a oportunidade de conversar com ele durante o processo de construção, assim, conversei bastante depois, muito, né? A gente conversou depois, ele viu o filme e tal. Mas antes não, antes assim, eu foi mais essa pesquisa em rede social e esse mergulho no universo do humor, né, assim, o humor é muito presente na vida do cearense, né, assim, eu Sim. lembro que década de 90, ano 2000, onde hoje cada esquina é uma farmácia, antigamente era uma pizzaria e nessa pizzaria tinha show de humor, Tudo era canto. muito cheio, né, assim, então a gente ia muito mesmo, assim, né, a família, via um parente de fora e era clássico, tinha que levar para ver um show de humor, para ir para uma caranguejada na praia, nas Uhum. quintas-feiras e tal. Esse universo do humor é muito presente nas nossas vidas, né, assim, Uhum. do povo cearense, né? Mas aí tive que conciliar isso, né? Esse universo do humor com essa questão da paternidade e com essa inspiração desse personagem, assim, essa persona que é conhecida no Brasil todo, né? O Uhum. Paulo e tal, né? Mas é importante falar assim, né, que eu acho que a Raimundinha, o Paulo foram uma instigação inicial e tem essa referência da Silvanelli com a Raimundinha. Mas a história em si é muito diferente, assim, Uhum. não é um filme biográfico. Sim. Inclusive, acho que o Paulo e a Raimundinha mereceriam um filme biográfico. Mas no caso é realmente uma história inventada e que vai tendo seus paralelos e suas coincidências, mas eu acho que muito mais no caminho das coincidências, assim. Né? Uhum. É, de ter coisas que são parecidas, mas assim, não foi
influenciado assim na história pessoal do Paulo. Foi mais o lado da Raimundinha, do trabalho que fez. Mas acabou que com um processo muito vivo, teve várias coincidências, inclusive da gente filmar num apartamento, que é o apartamento Que que ele é morou, o né? personagem Renato mora, e durante o processo a gente descobriu que ele morou naquele Meu apartamento. Deus, então Naquele foi prédio, né? Foi coincidência. uma Que ele coincidência. morou naquele prédio. Naquele Naquele prédio. prédio, É, né? foi uma grande No mesmo coincidência. prédio onde era o apartamento do Renato, o Paulo Jorge Gente. morou lá, Pois é, na Praia do Futuro. eu tinha visto isso, mas eu achei que era proposital. Não foi, né, Pedro? Foi uma Não dessas foi. A gente pode coincidências. até adotar que foi, né? Pra ficar mais bonita a história, mas na verdade Foi uma não foi. casualidade. E aí, durante o processo, assim, quando a gente estava na fase de roteiro e de preparação, Uhum. eu fiz questão de não envolver tanto o Paulo nesse sentido, para não criar falsas expectativas nesse sentido, assim, de que Sim. não era um filme biográfico. Bio- Então, assim, a gente teve contato, uma personagem do filme veste uma blusa que tem uma caricatura dele, e ele assinou essa blusa. O pessoal do figurino chegou aí na casa dele, ver um pouco do repertório dele de figurino, mas também eu quis manter uma certa distância, porque é isso, não era um filme Sim. biográfico, né? Então o envolvimento dele foi mais depois que o filme estava pronto, que aí eu mostrei, antes mesmo do filme estrear, e aí que ele pôde ver o filme, e aí ele se envolveu mais, inclusive minha relação com ele. Eu sou primo dele, mas era uma relação mais distante, até por Sim. uma diferença de idade e tal, mas que depois do filme a gente se aproximou muito, assim. Então eu acho que tem muitas coincidências, algumas inspirações, e eu acho que foi muito bonito ter o envolvimento dele depois do filme já Uhum. pronto, assim, Sim. já que o filme não era uma biografia dele. E aí foi massa, assim, poder ter eles em sessões, eh, poder ter conversas, a gente conversou muito do filme, planejamos outros filmes também. E essas E conversas no pós com vocês dois, o que que vocês mais lembram assim de chamar a atenção? Como foi Nossa, esse cara. feedback, né, dele também? A vida do Paulo é um livro, né, cara? Assim, é muita coisa, muita coisa. Ele foi ver no Fall Rainbow, no festival, uma sessão muito linda, né, Pedrinho? Assim, a casa cheia e foi muito emocionante. E ele tava lá, e aí ele veio falar comigo no final, a gente se abraçou muito emocionado, já. Eu tava muito emocionado, assim, em saber que ele tava lá, e quando eu fui dar um abraço nele no final, que ele tava bem emocionado, a gente ficou um tempinho assim, abraçado ali, emocionado e tal. E aí começou a conversar depois do filme, hora, tempão, assim, né? E muita vida, né, o Paulo, assim, quando ele conta que, eu acho que ele começou a fazer isso, acho que em 86, se eu não me engano, 80, o 90 ali, muito pós-ditadura, né? Assim, é uma figura montada de mulher, filho de político. Ele, cara, tu tem noção que é isso? Um filho de um político da cidade, conhecido e montado de mulher e tal. Isso era difícil pra caramba na época, né? Assim, ele desbravou mesmo esse caminho, né? Assim, então, nossa, ele conta muitas histórias. Assim, ele era contratado para fazer show em avião pra uma família específica, que no aniversário de alguém, um voo particular fretado e a atração era Raimundinho. Tu imagina uma viagem dessa, né? Gente, A loucura que não deve ser. Loucura. sim. Mas é o mínimo, assim, mas você fala horas com o Paulo, ele tinha muito assunto, cara, para contar, porque é uma vida muito, Sim. muito, muito ampla, né, assim, de coisas e um artista nacional, assim, né, de muita história, né. Tem uma questão que é o que de fato, né, também o filme trata, que é a questão da paternidade, né? E vocês dois são pais. É, como o processo de imersão no filme, seja você na direção, seja você na atuação, mexeu com o ser pai de vocês? essas coisas são muito ligadas, né? Assim, o Hum. filme e a vida, né, acaba que são muito ligadas. Então, eu acho que assim que o filme é completamente influenciado pela paternidade. E eu acho que que o processo do filme também me influenciou como pai, assim, porque a atriz que faz a filha, né, que é a Ali Suter, que faz essa adolescente, ela estava vivendo ali tudo aquilo ali pela primeira vez, assim, ela nunca tinha pisado num set de filmagem, ela nunca tinha participado de um filme, né? E aí já começar como protagonista de um longa, de um processo grande e tal. Então, assim, e ela ali muito jovem e a gente ali tendo todo um cuidado com ela, todo um carinho, e ali era também uma relação um pouco paterna ali. E aí a gente começa a pensar, mas ela é muito mais velha que minha filha, né? Minha filha tem
9 anos e ela tinha 18 na época, fazendo um papel de 14. Então a gente começa a projetar coisas, pensar coisas e conversando muito com ela também, porque foi um processo muito de abertura, de vida. A gente fez um processo de casting, né, de testes até chegar nela, mas foi um processo, depois que a gente escolheu ela, foram mais de um mês de ensaio, de convivência diária. Então a gente foi se conhecendo muito e ela contando muitas coisas que uma garota, de adolescente, muitas dificuldades que se passa na vida, né? E aí eu nessa de também estar projetando isso como pai na minha filha. Então assim, foi tudo muito cruzado, tudo muito intenso, tudo muito relacionado assim. E eu acho que fazer filme, fazer arte é um pouco isso, né? Tanto a nossa vida contamina o que a gente está fazendo, como o que a gente está fazendo também contamina a nossa vida, né? E a própria escolha do Demick, assim, né? Que não foi bem uma escolha, porque desde que eu comecei a escrever o roteiro já era o Demick, né? Assim, já tinha pensado no Demick. E muito por conta da gente ter vivido mais ou menos a paternidade juntos, assim, minha filha nasceu poucos meses depois que nasceu a filha dele, e um momento de muito caos, de uma revolução na vida, assim, o primeiro filho, né? Total. Assim, a vida vira de cabeça para baixo e a gente, de certa forma, tentando um se segurar no outro, um se É. ajudar. Eu acho que isso foi muito importante também para a nossa relação e para depois eu ter total confiança no Demi, que aí no caso desse filme não era só a confiança nele como ator, porque essa aí eu já tinha certeza, mas a confiança também de estar lidando com questões muito delicadas, de estar tendo que se relacionar com essa outra atriz que estava vivendo tudo isso pela primeira vez. Então tinha que ter uma cumplicidade muito grande. Então é isso, a vida e o nosso trabalho, a nossa obra, tá tudo muito misturado. E esse assunto da paternidade, assim, me interessa muito, né? E isso aí que o Pedrinho falou, né? Que a gente trocava muito nos anseios e né, você perde sono e tal. Mas quando nasce uma pessoa, assim, que você vê que a responsabilidade de educar, o que é que você bota na boca de uma pessoa, o que é saudável comer, você repensa tudo, né? Assim, ela não tem escolha, você que decide, né? Então, o que é bom comer? Você começa a pensar sobre alimento, sobre o que é que eu boto na boca dela, o que é que... Então, assim, tudo, né? Tudo vem desse núcleo familiar, né? Dos pais e tal ali, desse entorno que educa uma criança, né? Assim, o entorno familiar, escola e tal. É, é, isso é muito desafiador, né? Assim, porque você é um chamado mesmo, como disse o Pedrinho, a vida vira de perna pro ar, né? Assim, você dorme mal e come mal, porque o tempo bagunça tudo e tudo aquilo que você fazia não é mais do mesmo jeito, tem que repensar esse posicionamento e me interessa muito isso, porque você acaba se repensando como gente mesmo, né? Assim, a gente às vezes, como artista, né, tem posicionamentos artísticos, políticos e tal, mas assim, a interferência que tem em educar um ser, né, assim, é uma atitude que vai refletir para toda a sociedade depois disso, né? Assim, esse ser humano, assim, o que é educar alguém, né? Como é que a gente educa um ser humano, né? Assim, isso eu tenho dedicado bastante atenção desde que tive a primeira filha, né? E a gente trocava esses anseios, essas dúvidas, esses medos, né? Muita coisa que assola a gente nesse período, né? Assim, medo de não dar conta. E aí quando você tá sem sono, sem comer direito, já é você mais alterado. E aí como é que você lida com isso, assim? Como você dá conta? E aí tinha essas trocas mesmo, assim, de se apoiar mesmo no outro, assim. Acaba que quando você vê que o outro tá passando por aquilo de uma forma parecida, ele, assim, ele tranquiliza e saber que isso se repete, que dá para trocar experiência com gente que tem mais experiência, com outros pais que já vivenciaram isso há mais tempo, né? É um chamado, de fato. Não, e Demi, que a gente estava conversando antes aqui da conversando antes aqui de a gente começar a gravação, que falava um pouquinho também sobre o quanto a paternidade ela vai te nortear em algumas decisões que vão impactar na tua carreira. Claro, Por exemplo, estávamos falando aqui, você tem duas meninas né? e que a gente falando assim, a decisão de viver aqui, É, de repente de morar, continuar morando em Fortaleza, você estava falando que eu poderia estar em outro canto, em Rio, São Paulo, fazer claro, novela, ou até aqui fazer novela, mas é um tempo muito longe da família claro. e que aí acaba que você pelo desejo da presença, que Isso. é outro tema É, que a gente fala um pouco do filme,
você disse assim, não, eu quero estar presente, né? Então, tipo assim, Exato, como é que vai mudando assim na prática essa na tua rotina, prática. né? A gente tem que fazer algumas escolhas, né? Assim, e tem uma coisa assim na educação que é insubstituível, né? Que é a presença, né? Assim, você pode dar toda uma estrutura financeira, casa, tá, colégio e tal, mas assim, o braço é insubstituível, o braço do pai e o braço da mãe é insubstituível, assim. E uma criança pequena demanda para tudo, para trocar fralda, para dar banho, para dar comida, para dar colo, para, né, acalentar quando chora, enfim. Isso tem que estar perto. Isso tem que estar Uhum, perto. Então eu tinha que decidir se levava a família para lá. Mas hoje isso também está bem mais relativo, né? A gente consegue ir, vai e volta. Eu tenho topado mais trabalhos mais curtos por conta disso, assim, passa menos tempo e volta, né? Porque às vezes tem séries, uhum, novelas, são coisas. Novela se passa 10 meses, né? uhum. Indo e voltando, então é uma loucura. Mas o filme, Série também, 3, 6 meses, às vezes. mas o filme leva vocês a refletirem assim, meu Deus, eu não posso ser o Renato, eu tenho que estar presente, eu tenho que ser bem mais presente. Isso é bem interessante, cara, porque a gente é muito junto, assim, das crianças, sabe? Assim, do modo geral, sabe? Tanto eu quanto o Pedrinho, eu observo e a gente tá junto todo dia, toda hora, né? Porque demanda muito, a demanda e não para, né? Não é só o primeiro mês, segundo mês, o primeiro ano, cada vez vai só mudando o desafio, não para não, né? Você tem até se educar um ser humano, assim, adulto, leva um tempo, né? E para Uhum. ter essa estabilidade emocional, né? Tem que ter essa presença. Durante o filme, o Renato ouve algumas verdades, tanto da filha quanto de outras personagens, e eu, como pai, não gostaria de ouvir Uhum, aquelas coisas que a uhum. filha diz para ele. Então, eu acho que nisso influencia, assim, Uma ex-mulher e tal, né? de tentar não nunca ter que ouvir aquilo, assim. E é meio que também um alerta, né, gente? Porque assim, vocês estão falando sobre a presença de vocês em casa, mas a gente sabe que a gente vê aí que pelo menos mais da metade das famílias brasileiras, elas são chefiadas por mães que estão solteiras, além das que são solteiras solos, ainda tem as que são acompanhadas, mas que são solteiras praticamente, porque carregam Claro, a família sozinha, porque ainda existe um comportamento de muita ausência, às vezes de um entendimento de que o pai ele é para financiar as coisas, claro. garantir as questões materiais, mas que a educação, o cuidado ainda está muito Verdade. na caixinha da mãe, Da né? mãe. E assim, acaba que também pode ser um alerta para as pessoas entenderem quais são as necessidades de todo mundo, né? Assim, de quais são as funções de um pai, que não, talvez não Claro, seja mais tão admissível hoje claro. você pensar que a pessoa vai estar pagando a conta e achando que está fazendo seu trabalho Não como tem a pai, menor né? dúvida, né? O ser humano carece de, assim, de muita coisa para se educar, né? Assim, esse colo, essa presença é muito importante nessa questão educativa, né? Assim, agora, claro, quando eu pego um personagem, e tanto com as trocas que eu tenho assim com a direção, com toda a equipe, né? E com o Pedrinho a gente faz muito isso. Nunca me interessa nessa investigação do personagem chegar num canto que eu perceba esse outro para julgá-lo, né? Uhum, Assim, porque cada um é que sabe o que consegue, o que dá conta, né? uhum, Então, assim, tem uma história que eu conto, que isso foi, assim, que me marcou muito, né? Assim, nessa pesquisa, a gente tem a oportunidade de ter gente da equipe que é pai, que é mãe, ou que teve uma experiência não muito feliz de paternidade ou de maternidade, com seu pai, no caso, e tem um relato de alguém da equipe, assim, que eu acho muito, muito simbólico e emocionante, que a gente horas construindo ali junto e tal, experimentando coisas, e ele falou que a mãe dele abandonou ele, né? Ele foi abandonado pela mãe. E aí, num processo investigativo de teatro, que ele fez parte de um grupo de teatro, hoje ele estava em outra função e tal, mas fez parte de um grupo de teatro, o espetáculo era sobre maternidade. Ele disse, puxa vida, agora eu tô lascado, vou ter que achar minha mãe biológica para enfrentar esse desafio desse trabalho. E foi atrás da mãe, pegando referência e tal, e aí encontrou a mãe e foi conversar com ela, né? Aí disse, e aí, mãe, qual foi? Como é que foi isso aí? Tu saiu fora. E vocês imaginam que ele passou a vida toda ouvindo, Nossa. né? uhum. Do pai, das tias, dos tios, essa, aquela, sua mãe isso, sua mãe aquilo, todos os nomes aí que a gente pode imaginar, ele ouviu, né?
E aí ele mandou isso pra ali, aí mãe, qual foi o jogo mesmo aí? Que história foi essa, né? Ela disse, olha, filho, eu te tive, eu tinha 18 anos. Teu pai tinha 28. No começo era suportável, a gente tinha uma troca e tal, mas teve um tempo que foi ficando insuportável. Teu pai começou a ficar agressivo, começou a me bater. Me batia, e aí teve uma época que eu passei 2 anos chorando todo dia. Mãe dele dizendo pra ele, né? 2 anos eu chorava todo dia, queria que aquela vida mudasse. E aí eu precisei sair para recuperar minha vida de volta. Por exemplo, a mãe dele disse isso. Nossa, isso para ele me contar foi algumas horas. Uhum. Ele conta cada detalhe, a ida, a viagem para encontrar ela. Tem a história é bem mais longa, eu estou resumindo. Quando ele terminou tudo isso, eu bem emocionado, e aí eu perguntei: e aí, como é que tu vê tua mãe hoje? Isso me interessava muito para a construção do personagem, tá? Ele falou assim: cara, eu acho que ela foi muito corajosa. Em que circunstância a palavra coragem chega numa situação dessa? É muito raro, se a gente Uhum. já julgar logo na largada. Vem Uhum. os adjetivos todos que a gente já conhece, né? Mas coragem, se a gente não der tempo, não investigar, não ir com calma antes de julgar o ser humano, assim, né? E para o personagem, só me interessa fazer assim, se for assim, se fosse para investigar a vida do outro para julgar, eu ia fazer outra profissão, eu ia jogar bola. Uhum. Não é ser ator para julgar ninguém, né? Assim, para que Uhum. isso, né? Então, mas olha só, gente, coragem. Isso me marcou muito, assim, fiquei muito emocionado quando ele falou. Então, assim, eu disse, caramba, eu vou investigar esse personagem. E quando eu acho que quando eu consigo, né, sempre, é quando eu termino o trabalho e não julguei o personagem nunca. Nem hoje eu quero julgá-lo, porque não me interessa, assim, cada um sabe o que dá conta, o que é possível. Então, Uhum. então quando a gente fala de paternidade, assim, cada um sabe o que dá conta, o que consegue, o que está ao seu alcance também, né? Não é para Uhum. criar essa coisa assim do lugarzinho ideal, do bonzinho, não é assim, né, gente? Ser humano a gente tem, todo mundo tem seu desafio, né? Assim, então cada um dá conta do que consegue, né? Do modo Uhum. geral, assim, né? Pedro, nessa evolução, assim, como diretor, o que que tu vê de diferente na produção da Filha do Palhaço para tua no Inferninho, por exemplo, ou em Pajeú? Como é que tu vê esse teu trabalho? O que que se repete, o que que se diferencia nesse processo mesmo de construção como diretor? Pô, A Feira do Palhaço é meu oitavo longa. E eu olho para ele e eu vejo um acúmulo das coisas, mas também vejo uma certa primeira vez, sabe? E eu acho que cada trabalho é um pouco disso, assim. Eu acho que junta um bocado de coisa que você já viveu nos outros filmes, nas outras experiências, mas pelo menos eu em cada filme estou tentando me jogar em alguma coisa desconhecida, assim. Tô pisando num terreno que eu não conheço tanto para poder a experiência de fazer ser também uma experiência de busca, assim. Para mim é muito importante isso, assim, que a experiência de realizar um filme também seja uma busca. Então cada filme é uma experiência muito particular, muito única e que a gente está vivendo coisas pela primeira vez, assim. Mas tem muitas coisas que são, sei lá, quase fixações, né? Eu acho que A Filha do Palhaço é um filme sobre Fortaleza também. Eu acho que boa parte do meu trabalho é sobre Fortaleza. É, Eu acho que é um filme sobre relações e sobre encontros. Eu acho que isso também é uma coisa que estão nos meus outros trabalhos, assim, a possibilidade do encontro transformar nossas vidas. Mas aqui também, aí misturando os assuntos, né, que aí entra a paternidade, entra a questão do humor, entra também um pouco dessa realidade que foi falada aqui, porque apesar da gente acompanhar esse momento da vida que a filha está vivendo com o pai, mas é uma exceção, assim, na vida dela. É a primeira vez que ela está convivendo com o pai, já com 14 anos. Então, quem cuidou dela a vida toda foi a mãe. E isso, o filme dá um jeito de trazer isso para o filme, que eu acho que é muito importante. Porque realmente a maioria das famílias brasileiras não contam com essa figura do pai. E nem na hora nem na parte financeira, assim, né? Uhum. E eu acho que isso é um absurdo, assim, porque
Isso é de uma irresponsabilidade muito grande. Então, assim, de uma forma sem querer, como o Demick falou, julgar o nosso personagem, mas o filme também fala um pouco disso, assim. Mas talvez fale que tem alguma esperança, assim, porque nesse caso do filme, o pai, que era distante, acho que depois do filme vai mudar essa postura dele, né? Uhum. Então talvez seja um filme também sobre essa possibilidade de um reencontro, de uma paternidade também tardia, assim, Uhum. né? Do mundo dar voltas e as coisas poderem mudar, né? Acho que é isso. Mas o Demi que falou assim, ai, que a gente não vai querer julgar e tudo. Mas eu vi uma fala tua, Pedro, que falava inclusive assim, que a mãe era a grande heroína do filme e que a filha do palhaço, o palhaço poderia vir até como uma crítica mesmo, tipo assim, é um palhaço, né? Aham, nesse Assim, sentido. então meio que já dá uma possibilidade aí de ser um puxão de orelha, né? Assim, Não, um alerta, um com coisinha assim. certeza. Eu acho que a participação da mãe do filme, assim, uma participação, vamos dizer assim, em termos de tempo de tela, até pequena, mas para o filme e para o discurso do filme é importantíssima, né? E eu acho que o Demick falou foi um pouco também do trabalho dele Sim. como ator, né? Da construção dele como personagem. Eu acho que o espectador tem todo o direito de estar julgando e tirando suas conclusões e Claro. suas Uhum. críticas. E aí eu também, quando estou escrevendo um roteiro, tentando construir um personagem, e aí, no caso da Filha do Palhaço, eu escrevi o roteiro junto com a Amanda Pontes e a Micheline Helena, então, uma escrita assim coletiva. A gente tenta construir personagens que tenham camadas, que tenham suas qualidades, mas que tenham seus defeitos, que tenham suas ambiguidades e que, de certa forma, demonstrem isso, que eu acho que é isso que faz um personagem Real, né? ter alguma profundidade, né? Então, assim, eu entendo total o Demick falar que para ele construir o personagem ele não julga e tal, mas a gente que tá ali escrevendo e tal, a gente tá também construindo Uhum. as fraquezas e os Uhum. defeitos e as incoerências também desse personagem, né? E E na uma. real, uma mãe que a gente que sabe da dificuldade que é cuidar, que é educar, uma mãe que faz isso sozinha é uma heroína mesmo. É, Não tem outro nome, porque não, como é que dá conta de tudo isso só? é É difícil, né? muita coisa. Para dois é difícil, gente. Assim, né, é dito, né? De lá, assim, para educar uma pessoa precisa de uma aldeia inteira, né? É, A gente precisava da aldeia toda para educar uma pessoa. Não é só nem os pais, imagina só um. é, Dois já é dificílimo. Imagina um só. Então, uma é. mãe que faz isso só, e milhares de mães aqui no Brasil, pelo menos que eu tenho referência, fazem isso, são heroínas mesmo. Assim, é um fato. E Pedro, você falou aí de Fortaleza, né? Que Fortaleza ela vem de uma forma recorrente dentro do teu trabalho, quase como uma personagem que vai costurando as coisas. Qual é o impacto dessa Fortaleza pra ti, assim, que te inspira ou que te atravessa de que forma? É complexo, assim, eu amo Fortaleza e eu odeio Fortaleza, assim. Mas Fortaleza tá sempre me surpreendendo. E aí pros dois lados, seja positivamente, seja negativamente. E eu acho que essa relação complexa com Fortaleza é que me instiga a estar trazendo Fortaleza para os filmes, assim. E também, assim, eu acho que para mim foi muito importante quando eu de alguma forma comecei a me reconhecer nos filmes ou nas músicas ou nas peças de teatro, assim. Primeiro, antes de como cearense ou fortalezense, como brasileiro, assim. A primeira vez que eu vi um filme brasileiro que me tocou, para mim foi transformador, assim. Eu descobri, porra, aqui no Brasil, numa época que era muito difícil a gente ter acesso a cinema brasileiro, né? E aí isso ainda é mais. E aí quando eu pude ver Fortaleza numa tela, pô, isso é bom demais. E aí eu gosto muito de levar nosso cenário, nosso sotaque, nosso jeito de falar, nosso jeito de se vestir, nosso jeito de ver o mundo, assim. Me atrai muito levar isso para o cinema, assim, mas não como e tentando levar também, construir Fortaleza como também um personagem profundo com suas qualidades e
defeitos, né? Tem uma coisa que eu comento com o Pedrinho, eu fui estudante de geografia um tempo, né, e tal, e aí eu brinco com ele, assim, porque eu acompanho, né, os filmes dele todos, e assim, eu falo assim, Pedrinho, tu é um cineasta que tem um olhar de geógrafo, assim, num certo lugar, porque é essa coisa do homem nesse lugar, né, e um certo recorte, assim, que me mostra uma Fortaleza muito interessante, sabe? Esse, por exemplo, tem o centro da cidade, né, a Praia do Futuro, e os bares onde são feitos esses shows, essas churrascarias são feitos esses shows. Então, assim, é um recorte da cidade, as ruas, né? O filme também tem deslocamento, tem que mostra as ruas escolhidas por ele, assim, o olhar que ele dá na cidade que é muito especial, assim, eu sempre achei. Fortaleza. Pajeú, então, eu acho a síntese, né? O filme sobre Pajeú, o Riacho Pajeú, onde a cidade nasceu, onde tudo começou, eu acho, assim, a síntese dessa, assim, o cerne de Fortaleza, sabe, assim. Acho muito interessante. Há uma preocupação de o fortalezense também se ver, né? Pelo que eu tô entendendo, assim. Porque dos locais aí que você falou, não tinha como não falar do humor sem falar também desses espaços, né? E ainda tem, assim, teve uma dificuldade também que vocês gravaram durante a pandemia, né? E como é que foi? Vocês tiveram que readequar processos, tiveram que, não, peraí, eu queria mostrar isso aqui de Fortaleza, mas não queria que fosse uma coisa datada da pandemia, e aí vou ter que mostrar o pessoal de máscara. Como é que Claro, vocês tiveram que, teve esse que desafio. fazer esse jogo de cintura? A gente estava com a filmagem marcada do filme para junho de 20, 2020, né? 22. Ah, não, Não, 20 da pandemia, né? 2020 quando começou a pandemia, Aham. alguns meses antes, né? Antes. E aí foi aquela tensão. E aí no começo a gente não sabia de nada, se ia durar uma 20. semana, se ia durar. Então a gente nem na dúvida se adiava ou se não adiava, aí viu que ia demorar a adiar. Então, assim, influenciou muito o nosso processo, a pandemia. E aí a gente, quando teve ali depois de um ano de pandemia ali, mais ou menos, teve um intervalozinho que as coisas abriram e que logo depois fechou de Entre novo. uma onda e outra. É, Entre uma e onda aí e a gente outra. conseguiu filmar. A gente não sabia que era entre uma onda e outra, pra gente É. era o Era o fim. Era o fim. É, a fim. gente não sabia que ia ter a outra. E a gente conseguiu filmar nessa época. E aí foi um processo muito diferente assim dos outros em muitas questões, dos protocolos que a gente tinha que seguir, a coisa da máscara, de fazer teste, de tentar manter minimamente uma distância. Então, teve umas particularidades do processo. E aí, como tudo na vida, né? Tem as coisas boas e as coisas ruins. Mas também tava uma equipe ali que tava há quase um ano sem trabalhar. E aí também tava fazendo tudo com muita vontade, com muita paixão, assim, porque era um retorno, assim, o pessoal sabia se ia voltar a trabalhar e tal. E aí podendo estar trabalhando junto. Então, assim, foi um processo muito particular nesse lugar. E aí influenciou também, assim, questões, sei lá, estéticas e narrativas, porque eu tinha uma vontade de filmar um pouco mais a cidade acontecendo, quase como uma estética O documental, assim. centro da Uhum. cidade e Pronto. tal. Tinha essas Por cenas do exemplo. centro da cidade, por exemplo. Eu queria filmar o pai e a filha lá com o centro funcionando, cheio de gente. Quando eu escrevi o roteiro era isso. Mas quando a gente foi filmar, tanto não estava cheio de gente, quanto também as poucas pessoas que tinham na rua estavam de máscara. E E aí aí? foi uma questão. Porque se a gente começasse a filmar as pessoas de máscara, acho que ia virar uma questão para o filme, um tema do filme. E a gente não era um tema do filme, não era uma coisa que a Uhum. gente ia abordar. Eu acho que naquela época era uma questão muito pulsante ali. Se fosse ser uma questão do filme, tinha que ser a questão do filme, né? Sim. Então a gente resolveu não trazer isso pro filme, então tivemos que evitar essas possibilidades de apostar numa coisa mais documental e tal, de filmar pessoas. Então acabamos que foi um filme nesse sentido um pouco mais controlado, foi mais ficção mesmo, assim, sem ter muitas brechas de se contaminar pelo documentário, nesse sentido da realização, né? Porque ele é muito contaminado pelo real de outras formas. E tem uma questão curiosa na preparação desse trabalho da Filha do Palhaço que me chamou a atenção. Eu já falei pro Demi que antes da gente gravar também, que é assim, quando eu comecei a ver as imagens do Renato, né? Ou Uhum. eu, eu não reconheci o Demi aqui algumas vezes. Primeiro, eu acho que por conta da barba.
E eu acho que também a maquiagem também Muda. te transformou. Então, como é que foi esse processo também de maquiagem? Porque eu acho que é algo que chama bastante atenção na caracterização do Renato e da Silvanelli. Claro, claro. Especialmente nesse trabalho, e aí a gente se vale muito disso, assim, os trabalhos, acho que o Pedrinho já fez 8 longas, desses 8 eu fiz 4 com ele, assim, né? Então a gente acaba que tem uma equipe que gravita sempre no entorno, e a gente usa essa amizade, essa confiança a nosso favor, né? Assim, porque, tipo, tem alguém do elenco que era pai e mãe, eu fui conversar com eles, e aí, como é que vocês veem o Renato? E aí, essa situação e tal. Então, para ouvi-los primeiro, né? Antes de definir nada e tal, para ampliar essa coisa, né? Nosso maquiador é o Gui Funari, uma figura incrível, né? Um maquiador que está há muito tempo aí fazendo cinema nacional e tal. Essa investigação a gente fez junto. Ele não tinha muita referência do que era a Raimundinha, né? Porque é muito específico, né? Assim, a maquiagem da Raimundinha é única, a roupa da Raimundinha é muito única, né? Assim, e aí a gente percebeu, ele trouxe algumas referências, né? Apresentou pra gente, o Pedrinho assim, me mostrou o que ele tinha apresentado, e a gente trocou, e como ele é amigo, a gente falou assim, Gui, eu acho que a gente vai ter que ver um show de humor junto aí. Não foi, Pedrinho? Assim, a gente foi pro show de humor para ele entender o que é essa maquiagem do humor cearense. Porque o Gui não é daqui, né? Acho que o Gui é carioca, né, Pedrinho? Ou é de São Paulo? Paulista. É paulista, né? O Gui é paulista, porque morou um tempo no Rio, né? Então, mora lá e cá. Mas, e aí ele foi Que para legal. as barracas antes de conceber de fato a maquiagem. E esse tempo de construção, que aí é coisa assim, ó, é uma particularidade do cinema, né? A gente consegue passar um tempo junto. E aí ficava, assim, eu lembro que a Marrevolta tinha uma sede, né, Pedrinho? Eu acho que essa sede hoje nem tem mais, mas eles tinham uma casa. A gente ficava dias lá juntos, né? Experimentando figurino, maquiagem. Então, ficava horas propondo coisa e eu lá, a gente conversando, ouvindo coisa, e ele aí, propunha desenho, mostrava para o Pedro, e aí a gente dava uma olhada junto, e a equipe toda olhando, isso ficou legal, mas será que não era melhor tal coisa? Compondo junto. E isso ajuda na composição do personagem também, né? Tipo, o enchimento que a Silvanelli usa, né, que é parecido com o da Raimundinha, tem assim, né, o quadrilzão, o peitão, o ombrão, isso muda o seu corpo, né? Porque uma coisa, eu me mover para cá, normal, assim, outra coisa tá com a peruca desse tamanho, quando você se move, é outra cabeça, é outro corpo que se move junto, né? Então, assim, esse quadrilzão largo, quando você vai andar, não é mais o meu corpo, é outro corpo que eu tenho que construir. E isso é uma experiência feita junto com a equipe, junto com a direção, ou seja, eu cheio de enchimento, agora anda aí. Eu digo, caramba, agora eu vou achar andar disso aqui de salto. Aí no salto já muda outra coisa, né? Então, e a maquiagem vem muito nessa direção. Então, esse olho, essa boca, vem experimentando junto com o Gui e com a direção. E acertou em cheio, né? Porque o Paulo Diógenes e a Raimundinha eu também achavam personalidades no rosto, assim, muito diferentes. Muito único, né? Eu não conseguia reconhecer. Não, aqui não é o Paulo Diógenes, é outra pessoa. Tem uma coisa que é engraçada nessa coisa da caracterização, né? Porque esses dias eu tava dando uma aula lá na Casa Amarela e abri o roteiro da Filha do Palhaço para ler lá com os alunos. E aí começava lá descrevendo Renato calvo, raspa o cabelo para esconder a calvície. E aí eu lembro que quando a gente vai fazer um filme assim, a gente, né, convida o ator e tal. Aí normalmente a gente fala assim, ó, quando chega perto do filme, deixa o cabelo crescer, a barba crescer, que aí daí a gente pode fazer qualquer coisa. O Pra dar difícil é o opção, né? contrário. Pra dar Você opção. chegar, né? Sendo que aí eu acho que por causa da pandemia e tal, o Demi ficou sem cortar o cabelo um bocado de bem tempo. isso. Barba. Aí quando ele chegou, foi barbado e cabeludo. Aí a gente, não, tem que. Não vamos abrir Não mão desse vamos abrir, não. cabelo. Vai ter que ser assim. Que é a história que eu te falei, assim, antes também. Assim, eu passei uns 2 anos que eu não mexia no meu visual. Porque, assim, você tá fazendo uma série, a série é de 3 meses. Aí o seu personagem vai ter um intervalo de 1 mês. Aí o cara, vai fazer uma participação no longa. Eu digo, mas não posso mexer no visual porque estou em continuidade. Então eu lembro que eu passei, assim, uns 2 anos em conte, me dando série e filme, que quando chegou a pandemia, eu digo, meu visual agora eu vou parar de mexer. Aí foi isso, o cabelo cresceu e a barba. E aí, assim, o Pedrinho com a Taizinha, né, Pedrinho, vira e fala assim, caramba, esse cabelo aí é uma opção, será que não? Será que barba? Não, vamos tirar a barba, né? Foi experimentando isso aí também, né? Junto, todo mundo, e trocando ideia e experimentando na E eu hora. imagino assim que o tempo entre o início de você pensar esse roteiro até o final foram o quê? 10 anos.
10 anos. 10 anos. Agora, com esse momento, são 12 já. Olha aí. Nossa. De Muito lá pra tempo. cá. E eu acho assim, esse tempo faz com que muitas coisas se modifiquem, né? E assim, esse tempo tão longo, ele foi uma opção uma opção sua, por exemplo, assim, eu quero eu quero começar a rodar quando eu tiver certeza de que isso aqui está no tom. Ou teve também de ter o tempo para conseguir viabilizar o processo, porque a gente sabe que não é fácil fazer um filme, né? Então, assim, por que que foi esse tempo? E conta pra gente como esse tempo impactou no resultado final, né? É, foram 12 anos, né? 10 anos da primeira linha do roteiro até a primeira exibição dele, né? Mas lógico que não foi 10 anos que eu fiquei Parado, né? parado, focado só nisso. Nesses 10 anos eu dirigi muitos outros filmes. Sim. E dentro do jeito que eu escolhi fazer filme, encarar a direção de cinema, é um pouco isso. Assim, eu tenho alguns projetos, algumas ideias que demandam mais tempo e mais recurso e demandam uma equipe maior e tal, e alguns outros projetos e ideias que são feitos de maneira mais rápida, com menos equipe, com menos estrutura, né? E eu acho que a Filha do Palhaço, desde o começo, apresentou essa questão de precisar de mais de mais tempo, de um roteiro mais bem escrito e tal. Então isso tudo demandou tempo e também as questões burocráticas para conseguir fazer um filme. Escrevi em vários editais, aí você leva muitos nãos até levar um sim, e aí o dinheiro demora para sair, e aí quando sai vem uma pandemia e tal. Então teve tudo isso que fez o processo ser longo. Mas eu acho que cada filme tem seu tempo, e esse tempo foi importantíssimo para esse filme, assim, que ele foi amadurecendo, o roteiro foi amadurecendo, foi entrando pessoas durante o processo que foram, né, transformando as coisas. Então eu acho que foi o tempo, no cinema o tempo é muito particular, assim, é um tempo muito próprio no cinema, as coisas não acontecem muito rápido, as coisas não são tão urgentes, né? Então, nesse caso, foram esses 10 anos que eu acho que foram muito importantes para o filme. E 2024, Pedro, IDM, que tem uma coisa interessante, porque eu tava refletindo como 2024 tá começando meio que promissor pro cinema cearense mesmo. Porque em maio agora tem a estreia A Filha do Palhaço, tem a estreia de Vermelho Monet. A gente recentemente teve um anúncio do Motel Destino do Carim que tá concorrendo em Cannes. É, qual é esse cenário de um cinema cearense nesse período, assim, para a gente tentar entender? Porque me surpreende muito a gente ter passado por uma pandemia e ter 2024 com filmes tão fortes, assim, entrando em cartaz. Como é essa resistência em meio a tantas dificuldades de uma indústria? É um momento bem especial, eu acho, do cinema cearense. É, Eu sei de pelo menos 5 longas-metragens que vão ser distribuídos no cinema esse ano, cearenses, né? Tu falou do Vermelho Monet, que eu acho que estreia Dia 9 de maio, amanhã, do 9 de maio. é. Tem o nosso que é dia 30, depois vai ter o Quando Eu Me Encontrar, da Amanda Pontes e Micheline Helena, vai ter o Estranho Caminho, do Guto Parente, e vão ter outros aí. Tem o filme, tem o cheio de filmes que estão ficando prontos, que provavelmente vão estrear aí em festivais. Então, é um ano muito importante do cinema cearense, mas como eu estava falando, o cinema tem seus tempos, tem suas particularidades. Então, a gente está vivendo um ano importante agora. 2024 é fruto de muitos anos anteriores, de muito trabalho, de muitas coisas que vêm Pode crer. antes para resultar nesses filmes, né? Por exemplo, tem filme aí que é fruto de lei emergencial da cultura, tem filme que nasceu com projetos dentro de escolas de formação. Então, assim, são muitos processos e processos muito longos, assim, o investimento em cinema não é uma coisa do dia para a noite, né? Eu acho que o que a gente vive hoje aqui no cinema cearense e que é muito particular, muito múltiplo, e eu acho que tem que ser múltiplo porque a gente é um estado muito diverso, né? E muita muita criatividade, né? Muita efervescência artística, né? Então
acho que a gente está num momento especial, mas que ainda tem muito a ser construído e tudo é fruto de muita construção que veio antes, de muita vontade pública, de muita vontade política também, assim, investimento em cultura, investimento em curso de formação. A gente aqui hoje no Ceará, em Fortaleza, temos vários cursos de formação. Isso é importantíssimo, assim, para o que a gente vive hoje. E eu acho que também encontro das linguagens também, assim, a gente ter o cinema daqui, eu acho que é muito próximo da música, muito próximo do teatro, muito próximo das artes visuais. Eu acho que isso é muito importante também. E essa multiplicidade, né? A gente mesmo aqui falando de um filme do Halder Gomes, por exemplo, né? Esse filme novo dele eu ainda não vi, né? Vai estrear agora, eu vou ver no cinema. Mas os outros que são um filme que tem uma pegada mais comercial, mais popular e que consegue fazer seus milhões de espectadores. Mas aí tem outros filmes mais focados na experimentação de linguagem, que vão circular no circuito de festival, de mostra. E eu acho que isso é que é massa, assim, ter caminhos e também tem muitos caminhos para serem inventados. Acho que tem uma geração nova aí que está vindo inventando seu próprio jeito de fazer, seu próprio jeito de expressar. E acho que isso é muito, muito foda e muito importante. Eu comecei a fazer cinema em meados de 2009, 2010 ali, e ainda era uma época que para fazer 2 longas, os diretores tinham que se combinar as datas, porque só tinha equipe técnica para fazer um filme, equipe técnica e equipamento. Hoje a gente tem aqui simultâneo, há meses estavam rodando 3 longas simultâneos e outros em produção e tal. Então, assim, é um outro momento da cena cearense. E filmes com força e qualidade, né? Assim, que é melhor ainda. E como que vocês acham que o público tem abraçado, gente? Porque assim, a gente vive, historicamente, a gente tem dentro de um imaginário popular, né, muito preconceito em relação ao cinema brasileiro, né? Tanto é que na distribuição, assim, é difícil você conseguir espaço ali para, né, você conseguir exibir um filme numa sala comercial de cinema. É, mas mesmo assim, e a maioria desses preconceitos é de pessoas que nem sequer consomem o cinema brasileiro. Porque mesmo assim, por diferentes momentos, o cinema brasileiro ele foi lá e mostrou o quanto ele tem qualidade e quantos filmes eles conseguem impactar como qualquer outra produção que também tenha muito dinheiro, né? Então, assim, vocês acham que essa visão, ela tem um caminho assim mais à frente, mais melhor, de você tá conseguindo mostrar ao público que tem sim qualidade, e todo aquele imaginário que se tinha é coisa antiga, é algo preconceituoso? Eu acho que isso já diminuiu muito, né? Assim, acho que desde ali de Cidade de Deus, Tropa de Elite, e aí depois também essas comédias que fazem muito sucesso, Minha Mãe é uma Peça, De Pernas pro Ar, né? São filmes que fazem muito sucesso, que levam milhões de pessoas pro cinema, e eu acho que essas pessoas, quando vão pro cinema, tão a fim de ver um filme brasileiro e vão ver. Então eu acho que isso diminuiu muito, assim. E séries brasileiras também, aí pode botar aí junto Bacurau. Então acho que tem muitos filmes que hoje em dia as pessoas acham que não tem mais esse preconceito. Antigamente filme brasileiro, é Sim, só, sei lá, só sim, pornografia, ou não, o Uhum. som é ruim. Tinha várias sim. Esses verdades, né? estigmas, né? E que eu acho que foram esses filmes, todo um processo foi destruindo essas verdades, né? Mas existe uma dificuldade muito grande quando chega nessa hora agora que a gente está lançando um filme no circuito comercial, como o próprio nome diz, é um momento que as leis do comércio é que estão funcionando. Então, assim, tem que ter muito dinheiro para marketing, para publicidade, para investir nisso, para poder pensar em competir com um filme estrangeiro, assim, que vem com uma indústria por trás, com muita coisa por trás. Então, como eu falei antes, eu acho que no cinema tudo são passos mais lentos, coisas demoradas, é tudo. E aí eu acho que é isso, assim, a gente está agora, usar nosso exemplo, um ano que o cinema cearense está vivendo um ano muito especial, talvez em termos de público e tal, isso demore um pouco para se consolidar, né? Mas eu acho que hoje em dia as pessoas estão afim de ver e de se ver na tela. Eu acho que a grande questão é mais isso, assim, uma questão de investimento. Um filme.
americano, gringo, que vai estrear aqui no Brasil, além do orçamento dele para a produção dele ter sido muito maior do que qualquer filme brasileiro, um filme barato americano é muito mais caro do que o filme caro brasileiro. Normalmente um filme americano desse popular, ele investe a mesma quantidade que ele investiu para produzir, ele investe para distribuir em marketing, publicidade e tal. E a gente não chega nem perto disso, assim, então é muito difícil essa concorrência. Porque eu não tenho dúvida que qualquer filme desses cearenses que a gente está dizendo aqui, se tiver uma publicidade, se tiver muitas salas de cinema e ficar no cinema, 2, 3 cinemas, o público vai ver e vai gostar ou não, e aí vai depender de cada um. Mas eu sinto que o público tem vontade de ver filme brasileiro, tem vontade de se ver. No caso aqui, sei lá, a galera de Fortaleza tem vontade de se ver na tela, de ver Fortaleza na tela. O problema é que, às vezes, para ver esses filmes, exige que o espectador seja mais ativo do que esperar que chegue uma publicidade para ele e que ele veja o filme no primeiro cinema ali de um shopping. A gente ainda não está nesse lugar. O espectador que está afim de ver um filme cearense e tal, talvez tenha que ir, se ligar onde está tendo uma mostra, num cinema mais independente ali, no cinema do Dragão do Mar, no São Luís. Nesses lugares é que hoje em dia vão estar abertos para isso. Mas eu acho que é uma construção. Acho que daqui a alguns anos, com investimento, com política pública, com patrocínio, acho que a gente vai estar, Se a gente podemos pegar estar se a disputando. gente pegar um exemplo da Filha do Palhaço, né? Assim, o Pedro falou muito essa questão comercial. É, dentre as muitas vantagens que tem um festival de cinema, que eu acho que ele é importante por várias, assim, por várias coisas, uma delas é essa experimentação que a gente faz do filme em diferentes públicos, né? Em diferentes cidades, estados e tal. A Filha do Palhaço ganhou alguns prêmios de júri popular, que é o prêmio do público, né? Assim, então, assim, tem essa... assim, o público tem gostado do filme, né? Assim, a premiação é só a evidência disso, mas a gente, assim, eu venho do teatro, então esse feeling do público a gente sente na hora, a gente está ali na plateia, a gente escuta essa reação da plateia, a gente é capaz de dizer se está rolando ou não a peça ou o filme e tal, né? Mas o prêmio é só a evidência disso. Se esse filme tivesse uma divulgação maciça, como os filmes que tem muita grana tem, é claro que ia ter bastante público, porque assim, o público tem curtido o filme, né? Assim, em cada festival que a gente tem ido. Então, para nessa questão realmente comercial, de investimento, de políticas públicas que favorecessem essa circulação, essa distribuição do filme. E esse retorno de falando um pouquinho dos festivais, né? Assim, tinha até duas perguntas em relação a isso. A primeira é: se surpreende vocês essa resposta do público? Porque eu já vi até, acho que alguém falando que ele era popular, o filme era popular. Talvez essa não seja a palavra, mas assim, talvez seja um filme que as pessoas consigam se identificar mais, e as pessoas gostaram, assim. E a segunda coisa é assim, como os festivais, assim, assim, o filme ele recebeu foi premiado, circulou muito nos festivais, e como é que isso impacta esse resultado nos festivais, impacta nesse momento agora, assim, de tipo, não, a gente vai conseguir mais salas, a gente consegue divulgar mais por conta disso, a gente consegue algum retorno financeiro que nos ajude, como é assim? Não, o filme ele teve uma carreira muito bonita assim nos festivais, né? Estreou aqui no Cine Ceará e numa sessão maravilhosa no São Luís, lotada e foi lindo. E depois circulou bastante, Mostra de São Paulo, Festival de Brasília, Tiradentes, muitos São lugares. Miguel do Gostoso, E Diamantina. em algumas dessas exibições foram muito particular, que foram exibições abertas, a céu aberto e abertas ao público, vamos dizer assim, sem portas, sem ingresso, sem Uhum. nada, né? Tiveram três que me marcaram muitas, que foi essa em São Miguel do Gostoso, né, que é uma praia do Rio Grande do Norte, e que tinha mais de 1.000 pessoas na praia, uma telona na beira da praia, com a lua cheia. E isso, e pessoas das cidades ali próximas que vão para esse festival e vão lá ver filme e sem saber meio direito qual é o filme que vão ver. Vão ver o filme que tá passando No e festival. dependendo do filme vão-se embora, Sim. ficam, não sei o quê. E aquelas em cadeira na beira da praia, assim, 1.000 pessoas
e todo mundo ficou no filme, todo mundo se emocionou, e foi num desses festivais que ele ganhou o prêmio de Uhum. público, né? Nesse festival ele ganhou tanto o prêmio de público quanto de crítica. E aí, assim, você falou assim, um filme é popular, eu que estava presente nessa sessão, posso dizer, é um filme muito popular. Uhum. Porque estavam ali pessoas de várias idades, pessoas que não frequentam cinema, na cidade lá não tem cinema, nem nas regiões próximas, e foram lá e se encantaram com o filme, fizeram questão de ir lá depois votar e tal. Teve essa sessão também na Praça de Tiradentes, que também era isso, sei lá, mais de 1.000 pessoas na Céu aberto. praça, a céu aberto. Teve uma também em Maceió, num bairro pobre, assim, de Maceió, que também não tem cinema, e na praça pública era a primeira vez que estava tendo uma exibição nessa praça, e ficou lotado, e a galera que estava trabalhando na praça parou para poder ver o filme e fica até o fim, e se emociona, e depois, né, que descobre que eu tô lá, e faz questão de falar e tal, então, assim, Uhum. muito, muito bonito. E aí, assim, eu não tenho dúvida que eu posso falar que é um filme popular nesse sentido, que eu acho que Uhum. qualquer pessoa que sentar lá e tiver com o coração aberto e com os olhos atentos, pode se relacionar com o filme e gostar, né? Uhum. Eu acho assim que ele não é popular, talvez num sentido de que a gente não pensou que ele seria, no sentido de a gente não fez artimanhas ou estratégias para que ele fosse popular. A gente fez o filme que a gente queria fazer, com as questões que a gente queria fazer, do jeito que a Uhum. gente queria fazer, e fomos construindo um filme sem nem. Eu, quando acabo de fazer um filme, eu sempre tenho muita dúvida de como esse filme vai chegar no olhar do outro. E eu não sei mesmo, e aí vou descobrindo. E aí, no caso desse filme, eu acho que a descoberta foi essa, assim, de entender Uhum. que esse filme, e que dentro da minha trajetória, é, é uma, é um movimento novo, vamos dizer assim, porque meus filmes normalmente são mais experimentais na linguagem, apostam até numa narrativa um pouco diferente, então assim a relação com o público é às vezes mais complexa. Nesse caso não, foi assim de uma aderência total. E é isso que empolga mais a gente de estar agora lançando no cinema. E aí tu perguntou assim o que que ajuda, eu acho que agora quando tiver nosso distribuidor ligando para um cinema e pô, arranja um espaçozinho para Filha do Palhaço, um horário, eu acho que é um argumento dizer assim, pô, o filme passou em vários festivais, ganhou o prêmio do público. Então assim, não vai ser um OVNI no meio de uma programação de um cinema comercial. Acho que Uhum. ele está completamente ali é, pronto para isso, para estar numa sala de cinema, para pegar um público que está a fim de ver um filme mais comercial. O difícil é fazer ele chegar nessas salas de cinema e ficar um tempo nas salas de É. cinema. E quem acompanha, né, essa coisa do festival, tô perguntando assim da influência, eu fui em alguns festivais eu fui, né, e eu fui pro Festival de Diamantina, que é interior de Minas também. E o filme ganhou o prêmio do público em Tiradentes, também interior de Minas. E tinha uma galera que estava na plateia que veio porque soube que ganhou Tiradentes, sabe da importância do festival, a Uhum. dimensão que é Tiradentes para o cinema brasileiro. Ele falou: "Ó, esse filme ganhou júri popular em Tiradentes." Aí chamou a galera da faculdade toda dela. Ela veio, ela fez questão de me dizer isso e tal. Diz, ah, que legal que vocês vieram e tal. Eu estava em Tiradentes e falei para minhas amigas que elas não podiam perder esse filme aqui, né? Então, Olha. acaba gerando essa influência, né? O pessoal que sabe a Uhum. importância de alguns festivais que o filme Sim. transitou, né? Sabe da relevância disso e tal. E, gente, às vezes ainda tem outra barreira que é o fato de não de ser um filme que tá nascendo aqui, né? Porque assim, quando e é louco, né? Porque assim, por mais que Fortaleza esteja presente como uma marca sua, é, essa questão da paternidade é um tema muito universal. Muito Então, universal, assim, né? pode impactar qualquer capital, qualquer estado, qualquer país, É né? claro. E mesmo assim, há uma diferença, né? Para você conseguir penetrar em outras salas comerciais, em outras capitais, né? É, esse momento é muito selvagem, assim, porque é isso, é um momento que o que importa é isso, é você ter grana para poder divulgar mais e deixar mais tempo seu filme, você poder arranjar mais lugar para poder estar levando as pessoas para dar entrevista, como aqui, tá? Então, assim, são essas proporções, né? Mas é foda porque é um momento que o que conta é mais a questão do dia. É lógico que vai chegar um momento que não adianta eu ter um filme ruim que não vai se comunicar com o público e eu ter milhões para investir na publicidade dele, não vai dar certo. Tanto que existem vários fracassos, né? Mas tem uma barreira ali que é foda, que é isso, é comercial mesmo e que só
essa questão do investimento vai poder resolver, né? É Mas eu, legal essa coisa espontânea da rede social, né? Alguém viu o trailer do filme, colocou no Twitter e colocou assim, ó. Caramba, o After Sun eu vi. cearense. Nossa, viralizou o vídeo, tá com mais de 400 mil Sim. visualizações, assim. Em uma semana deu 400 mil visualizações. As coisas de rede social, É, espontânea, né? Assim, é. aí é legal os comentários. Eu rio muito vendo quando alguém fala, mas esse filme é primeiro que After Sun. E é mesmo, né, Pedro? É anterior, se é É. parecido, mas é anterior. É quem diga, eu vi os dois, gosto mais da Filha do Palhaço. Muito bom. Rede social é uma graça. Não, e o que me incomoda, sabe, Pedro e Demi, que é porque, assim, é, vou dar um exemplo recente, que é a Madame Teia, que é um filme que destroçado, a crítica destroçou, ninguém ia ver, mas havia uma permissividade, assim, do pessoal, das distribuidoras, deixando semana, e e ninguém ia ver, todo mundo falava mal, mas estava lá semana. Um caso de um filme daqui, se ele vai a primeira semana ruim, né? Já era. Já era. É. Mas o Madame T é um bom exemplo, tá? De um filme cheio do dinheiro, dinheiro pra fazer, dinheiro pra investir, tem Marketing, personagens propaganda. famosos, tudo e tal, e é um tremendo fracasso. Que eu acho que é uma grande lição assim, de que no cinema não tem fórmula. É. Não tem fórmula de dizer assim, ah, não, eu vou fazer isso desse jeito, tenho grana pra isso e vou conseguir tal resultado. Esse resultado é sempre misterioso, assim, porque o filme, quando chega no olho do espectador, é que ele vai se fazer. O filme só existe quando chega no olho do outro. E aí esse outro é um mistério, assim. A gente não É. pode, não tem como a gente controlar. Tem como Então subestimar isso, né? é sempre misterioso. E eu faço questão que seja, como eu falei lá no começo, assim, que eu gosto que meus processos sejam muito mais uma busca do que certezas. Então, assim, eu gosto que esse mistério exista, assim, para mim como realizador, me instiga eu fazer coisas para descobrir coisas e não o que eu já sei, né? E aí na Filha do Palhaço, o que talvez fosse o que eu tava, a gente, todo mundo, a equipe, experimentando, talvez fosse isso, fazer um filme que se comunique mais diretamente e que emocione mais o espectador. Legal. O streaming transformou como essa indústria? Boa Boa pergunta. pergunta. Pô, eu vou usar outro exemplo agora. Um filme que estreou na Netflix, chamado Rebel Moon, Sim. que é um lixo. Um lixo, e todo mundo acha um lixo, não existe uma pessoa na face da Terra que vai gostar desse Os filme. dois, inclusive, né? Os dois, um e o dois. É. Mas a Netflix passa 3 meses botando a fotinha do filme lá pra você. Toda vez que você liga, a Netflix tá lá a fotinha. Aí agora que o filme tá lá, fica lá pra você ver. Aparece, vão oferecendo pra você de tudo que é jeito. A pessoa acaba vendo, porque hoje é diferente. Ela não precisa sair de casa, pegar seu dinheirinho e comprar um bilhete. Dinheirinho não, seu dinheirão. Dinheirão. E comprar um bilhete lá, não sei o quê. Se o Rebel Moon fosse lançado no cinema, ele seria um fracasso, Fiasco total. Hoje em dia a gente vai ter que acreditar no que a Netflix diz. Ela vai falar, ah, teve bilhões de espectadores e a gente vai dizer, massa, teve mesmo, que eu não sei. E eu acredito, porque não custa nada hoje a pessoa tá lá na casa dela e dar um play num filme horroroso e ver até o fim para depois esculhambar na internet, sei lá onde. No cinema, isso não faz tanto sentido, porque a pessoa tá pagando. Não que a Netflix você não pague, né? Mas é diferente essa coisa do, E do o boca a valor. boca consumo. já detona, ninguém recomenda. É. Né? Se for pro cinema e não gostar, você não recomenda e para ali mesmo. E aí, assim, tem essa coisa que há muito tempo anunciam a morte do cinema, né? E até agora ele não morreu. E aí eu penso muito também na rádio, né? Que eu acho que deve fazer uns 200 anos aí que Sim. anunciou a morte da rádio e ela não morre. Eu adoro Ou a morte rádio. do teatro. Ou a morte, já estão tudo morrendo, né? Mas nunca morrem, né? Então eu acho que é mais uma coisa aí, eu acho que é mais um passo, né? Que não deixa de ser uma evolução, não sei se é a palavra evolução, mas uma continuação da TV a cabo, do não sei o quê. Então, mais que influencia e muda, muda. Nesse momento em que a gente tá. E até mesmo, né? Só um minuto, desculpa, Alan. Que a gente estava conversando antes aqui Antes, também. um pouquinho. O fato de que, às vezes, por exemplo, você ia pro cinema, a história do streaming, né? Uhum. Você ia pro cinema, assistia ali. Aí, por exemplo, eu vou assistir um filme cearense, ou perdi aquela semana que tava lá, pronto, morreu pra mim. Mas dependendo de como esse material ele pode ir pro streaming. E aí muitas pessoas que não teriam acesso
podem ter acesso a partir disso, né? Então, assim, é também uma possibilidade de ampliação de um público, né? Que um Claro, não mata o claro. outro, mas você Total. vai alimentando, podendo realimentar, assim, alimentar Claro. esse trabalho, né? Esse Assim. fluxo, esse trabalho, Mas o trabalho ficar aí por mais tempo. é uma batalha também, Não, é. quase contra o cinema, porque, tipo, lá tem os tal dos algoritmos, né? Tem filme. A Netflix, ela sabe lá, ela sabe os filmes que eu tô vendo. Ultimamente ela não tá sabendo o meu gosto. Pois é. Tá Ela errado. não Tá tá errando sabendo ou muito. será que ela está ali forçando É, a ela- mudar um pouquinho? Porque, É. assim, é pra Netflix saber que eu amo filme brasileiro, que eu adoro filme brasileiro. E aí tem filme brasileiro que estreia e que eu sei que estreou lá e que pra mim achar é uma dificuldade. Às vezes na busca é difícil de achar. Aham. Então, assim, ela não me oferece de cara, mas o Rebel Moon aí, lixo, ela me todo dia, toda oferece hora. todo dia, toda hora. Então, assim, o filme chegou no stream, é mais um passo massa. Mas mesmo assim, lá dentro ainda é uma batalha É luta terrível. por cima de batalha, É. né? Ou seja, E é legal esse ponto de vista, porque a gente está gravando no momento em que está tramitando na Câmara um projeto que estabelece uma cota para que streams tenham um número mínimo ali de produções nacionais, né? E é legal esse teu alerta, porque na minha cabeça eu estava bem feliz. Agora você me lembrou que não é suficiente, né? Mas aí É é um isso. passo, é um Eu- passo nessa direção. Eu acho que na propaganda deles não dá pra gente se meter. Mas em tentar ter um mínimo, garantir um mínimo de porcentagem para cinema brasileiro, produto brasileiro, é importante. E isso já foi feito na época da TV a cabo e que foi Fundamental, importantíssimo. fundamental para dar emprego para Importantíssimo. toda a cadeia de maquiador, ator, tudo. A galera tá assim, já fiz série de uma TV a cabo que era atendendo essas cotas nacionais que tem que cumprir a lei, ponto final. E aí toda a produção, todo o elenco brasileiro, atores brasileiros, equipe, técnica, todo mundo. Então, é claro que é o primeiro passo, né? Assim, para garantir o espaço, de fato. E não só Via isso, lei, né? como Via comprar lei. os filmes, né? É. Tipo o Inferninho mesmo, que é um filme que a gente fez junto, tá num canal gringa aí, a AMC, e eu tenho certeza que ele só tá lá porque o canal é obrigado a ter Obrigado. não sei quantas porcentagens do seu dia destinado a filmes brasileiros, né? Uhum. Então é um esforço que ele vai ter que fazer. E aí acontece isso, às vezes para um canal é melhor não comprar, mas produzir. Então mexe com toda a dinâmica, né? Então a partir do momento que tiver essas cotas também no stream, vai dar uma boa esquentada também no cinema, nas séries e tal, E de brasileiro. levar pra fora, inclusive, né? Porque, por exemplo, um dia desse eu tava assistindo, sei quantos, é um Finlândia, um negócio assim tão É. longe. Minha Nossa Senhora, o que diabo é que tá acontecendo? Interessante. Até que eu gostei, né? Interessante. É, Mas isso é assim, sei lá, interessante. alguém na Finlândia Claro, assistindo A claro. Filha do Palhaço, É, Pois é. é né? verdade. O massa Isso é seria a parte isso. interessante dessa amplitude que chega, né? Gente, a gente está chegando ao fim do episódio, mas antes eu queria que vocês fizessem um convite a quem está nos acompanhando para assistir a partir do dia 30 de maio, né? A Filha do Palhaço. Se é que a pessoa ainda não se convenceu, né? É isso, convidar, assim, pra gente é importantíssimo que as pessoas vejam o filme no cinema e que chamem os amigos, os parentes, divulguem o filme, assim, pra gente é um momento muito especial poder estar botando o filme nos cinemas e muito importante, assim, pro trabalho que a gente faz, então é pedir isso, que quem puder vá no cinema ver o filme, quem puder ajude a divulgar e quem tiver afim, quem vê o filme e quiser conversar, compartilhar uma opinião, alguma coisa, também super à disposição aí, me procure aí nos Instagram e tal, que eu vou adorar conversar sobre o filme. E isso, só pedir para todo mundo que puder assistir o filme nos Eu faço esse cinemas. convite com muita alegria, de coração aberto, porque o filme está muito lindo, filme muito bonito, os festivais todos que a gente foi mostram isso. Eu fui para a Mostra Internacional de São Paulo também com o filme, e aí disse pro Pedrinho, caramba, assim que terminou, eu disse, Pedrinho, tem a fila do abraço, o filme é um abraço, então venha receber esse abraço, venha rir, venha se emocionar com o filme está bem bonito. Vamos todos ao cinema. E tem que ir logo na primeira semana, né? Que é pra poder. De Dia preferência. 30 de maio, a partir do dia A partir de 30 de 30 de maio, maio nos Lota. cinemas. lotar o cinema.
Muito bom. Obrigadão, gente. Obrigado, Ô, gente. valeu Obrigada. vocês, Márcia. muitíssimo Foi obrigado. Obrigado aqui. ótima a conversa. Ficou ainda um monte de coisa, né? Ficou, como sempre, né? A gente sempre tem É. que chamar de volta. Mas qualquer dia a gente vai chamar só o Demi, que só o Pedro, pra falar Aí a demais. gente vai Estender falar mais. Não, da. eu queria ter, eu não deu tempo nem de falar mais sobre Inferninho, sobre Pagelô. É, Eu queria tem foi. falar assunto mais. muito Ah, Mas aí, a não. gente viu? avisou que o personagem principal dessa conversa era a filha do É, palhaço. exatamente. Então a gente Falando tem do que estar. personagem, É. cumprimos É. o papel, Aí né? depois vocês voltam e cada um a gente vai Pronto. conversando um Massa, pouquinho sobre gente. o trabalho, Que porque tem legal. muita coisa aí, né? É, Vai ser um prazer. e a você que já assistiu FT Sun, saiba que, na verdade, FT Sun é a filha do palhaço estrangeiro, tá bom? Não é o contrário, não. Beleza? Beijão, gente. Próxima semana tem mais. Valeu! Massa. Beijo.